simulado da Independência. Vamos agora fazer o gabarito comentado. Parabéns para você que fez o simulado, se esforçou. Estamos aqui, ó, com a equipe de professores do Método Vera Costa. Olá, professora Mariana. Professor Eric. Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Gente, e aí, o que vocês acharam do simulado, hein? Gente, a prova a gente percebe nitidamente que é uma prova bem elaborada, né? A parte de português foi bem explorada, a interpretação foi bem explorada, a parte da semântica, que é característico do CNT. Então, foi realmente uma prova bem baseada nas Sim. anteriores, né? Exige um nível maior de interpretação, né? Então, onde ele tinha que pensar, ele teve que deduzir, então... Sim. Eu também gostei. E a gente buscou fazer com que o aluno tivesse ali conhecimentos. Então, uma prova que exigiu conhecimento, né, de conjunção, pontuação, Exatamente. ortografia. Então, vamos lá. Vamos começar rapidamente. Professora, já pode soltar um gabaritozinho aqui. O aluno quer gabarito. Pega o seu cartão resposta, aí vê se você marcou letra C. Letra As C. 5 primeiras, logo 2, letra A. Parabéns quem marcou 3 letras D de dado. D de dado e 4 letras C. E a 5 em 5 letra B. Olha aí, veja se você acertou as 5 primeiras C, A, D, C, B. Mas é claro que a gente vai agora comentar cada questão. Então, observe aqui, ó, temos o texto 1. Bacana, ó. Vamos lá? Vou ler aqui para vocês. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece. Procura vencer. Da terra adorada que a bela cabocla. De riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, fio do Nordeste. Sou cabra da peste, sou do Ceará. Isso é um cordel, é, gente? É um cordel, professor. Tem muita beleza, minha boa terra, desde o vale à serra, da serra ao sertão. Por ela me acabo, dou a própria vida, é terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Olha aí que bacana, né? Muito bem. Sou caba da peste de Patativa do Açaré. E aí, professor Eric? Cara, texto bacana aí, você vê Só que o texto ainda não acabou, né? Não, tem mais, né, gente, ó. Atenção que tem mais aí, no texto 1 não acabou. E Olha aí? aí. O trecho que você acabou de ler é do cordelista Patativa do Açaré, o dono de uma das obras mais celebradas da literatura de cordel. Em 1º de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Cordel, gente. Olha aí. Estilo literário que recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro em 2018. Que bacana. Vamos conhecer um pouco mais desse estilo literário tão rico e importante para a cultura brasileira? Então, o aluno tinha que se ater que o texto, ele continua, não é isso? Continua, não O acabou. texto não continua e está aqui, não é isso? O que é literatura de cordel? Está aí, né? Então, ele traz um pouquinho, né, dessa definição do que seria a literatura do cordel. E está aqui, ó, o que é a literatura de cordel? A literatura de cordel é um gênero literário popular, escrito frequentemente de forma rimada. E a gente percebeu, né, várias rimas. Várias rimas, principalmente no último verso. Originada de relatos orais e depois impressos em folhetos. A literatura de cordel se popularizou no Brasil nas regiões Norte e Nordeste, sendo hoje difundida em todo o território nacional. Publicada em pequenas brochuras impressas, o termo cordel vem do fato de serem apresentadas penduras em cordas ou cordéis. Além de gênero literário, o cordel era veículo de comunicação e ofício, garantindo a fonte de renda de muitos cordelistas. Popularizado no século XIX, tornou-se uma forma de expressão da cultura brasileira, trazendo contribuições da cultura africana, indígena, europeia, árabe, que mais? Entoando as tradições orais, a prosa e a poesia. Os poetas cordelistas modernos definem o cordel como gênero literário obrigatoriamente de 3 elementos principais. Então, a gente tem a métrica, a rima e a oração, como a gente viu aí no texto 1. Esses elementos associados às xilografuras, que são ilustrações das histórias estampadas nas capas dos livretos, formam a literatura do cordel. Então, aí ele trouxe para a gente, né, a definição do que seria essas xilogravuras, né? Interessante. E a gente vai colocar um vocabulário, né, muito rico e importante também, que cai em matemática na língua portuguesa, né? A gente tem que saber o que vem a ser, ó, algarismos romanos,
se é 19, né? Então é a partir de 1801, 1800, 1801, Exatamente. não é Aí a gente isso? faz uma mistura aí entre essas duas. Ok. E o texto 2, Olha aí, ó, texto pedi à 2. professora Mariana para ler Vamos para lá. a gente. Texto 2. A literatura de cordel veio junto com os portugueses, adentrando ao Brasil pelo Nordeste e propagando essa cultura pela região nordestina do país, que posteriormente tornou-se referência em cordel. Por abordar por abordar histórias e situações características da região, o cordel fortaleceu o folclore e o imaginário regional. Sua impressão em grande quantidade e rapidez fez com que se popularizasse principalmente porque sintetizava de maneira simples histórias. Hoje, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural imaterial, existindo até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Que Olha aí. legal. A gente tem até uma academia, né, brasileira, É só de cordel. legal contar essa história do cordel, porque a gente percebe como é uma literatura descontraída, né? Sem apego gramatical. Exatamente. E Aí foge um pouquinho desses padrões da língua, né, entrando em um coloquialismo, né? é bem Perfeito. coloquial. Exato. E ainda Essa- colocou ali que o que que é a xilogravura, que é uma técnica de produção de desenhos feito em madeira. Então, eles fazem a forma, né, na madeira. Uma espécie de carimbo, né? Exatamente. E com isso vai reproduzindo. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Questão 1, olha aí, Atenção, gente. alunos, atenção, papais, mamães, responsáveis que estão nos acompanhando. O objetivo do simulado não é só que o aluno acerte a questão. A gente tem muito mais do que isso. Parabenizá-lo pela sua coragem, pela sua determinação. E Né? parte técnica, vamos aprender aqui, ó. Se está faltando alguma coisa, a gente vai poder aí, de alguma forma, esperamos, né, contribuir. Então vamos lá. Primeira questão. É correto afirmar que no cordel encontrado no texto 1, então tá lá, ó, percebe-se uma forte súplica quanto à melhoria da qualidade de vida no Nordeste. Tem isso? Como é que está isso aí? Será que está certo isso? Será? A gente vê Sobretudo no Ceará. Então, quando a gente vê uma alternativa dessa, percebe-se uma forte súplica quanto à melhoria da qualidade. Então, isso aqui é um peguinha, porque o aluno, não é isso, professores, que lembram assim, meu Deus, a seca, o Nordeste, o sofrimento, oh meu Deus. E aí, o que que acontece? O aluno não lê o texto, é levado por uma emoção, por uma visão de mundo dele, e quer marcar como certa isso. Às vezes tem até aluno que dá aquela leitura bem superficial, né? E esquece de Voltar ao voltar texto. ao texto. Esse é o grande problema de muitos alunos. Eles esquecem de ler uma ou duas vezes, gente. Volta quantas vezes forem necessárias até entender o E é texto. o que a gente vai fazer agora, porque ó, percebe-se uma forte súplica quanto à melhoria da qualidade. Então, no texto 1, quando a gente vai ao texto 1, que tem toda essa parte aqui, tem um cordel, então a gente vê o quê? Eu sou de uma terra que o povo padece. Tudo bem, ele fez uma menção que o povo padece, Sofre, né? sofre, Que não conhece, mas nunca esmorece, procura, vence. Da terra adorada, que a bela cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Então, tudo bem, não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou Caba da Peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, então a gente não está vendo um apelo às melhorias do Nordeste. nenhuma súplica, né, professor? Não vejo súplica. Não tem. Meu berço adornado. Ok. E aí a gente. Não, mas tudo bem, professor. Eu achei que essa era a letra. A alternativa. Tudo bem. Se você achou que era essa, você tinha que eliminar as outras. A expressão cabra da peste confere uma característica negativa, tá certo isso? Opa, Ao negativa. nordestino? Reflete a ideia de que o nordestino é violento, chama de cabo da peste. Cabra Se da a gente peste. voltar no texto, a gente percebe ele sou cabra da peste, sou Ele do Ceará. engrandece, né? Ele engrandece. Exatamente. Então, tá dando São. isso. Então, essa daí a gente já corta. Ok. Há uma exaltação ao Nordeste, em Opa. especial ao Ceará, e ao povo do local que supera a dificuldade pelas quais passa. Então, eu fico pensando assim, de um aluno que marcou a A, ele tem que negar a C. Dá para negar essa C, gente? Será que dá para negar? Tá difícil. Ah, é, rapidinho. Não, não, cadê?
Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmurece e procura vencer. Ele traz essa Então, conjunção ele mais de uma ideia de oposição. Por mais que o povo padece, mas a gente nunca esmolece, ele se engrandece. Ele é E exatamente. aqui sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste, sou do Ceará. Ceará. Está explícito no texto, né? Exato. Então, negar essa daqui é complicada, viu? complicado, Essa viu? alternativa aqui é complicada negar. Por isso que, enfim, né? O objetivo é contrastar a beleza da terra ao sofrimento que atinge a população. Bom, boa essa daqui, hein? Isso aí é Boa. bom. Letra E. Há o claro interesse de apresentar a região Nordeste como superior, posso parar? Em relação às demais regiões do Nordeste, Parou. do país. pensadoras, né? A Exato. gente sempre lembra ao aluno, cuidado com esse tipo de palavra que eleva, que unifica Ela já uma te induz ao coisa, erro, né? né? Ela te Ser induz ao errado, erro. errar. É. Então, aqui a gente pode riscar. Então, tá aí, é uma primeira questão que o aluno poderia pular, né? Ele poderia ficar na dúvida. O certo seria esse, poxa, para mim pode ser a A, pode ser a C, pode ser a D. Então, qual é o nosso papel aqui? Não é chegar para você e falar, não, o gabarito é letra C, as outras estão erradas. Não é isso. Nós queremos que os nossos alunos, todos os senhores que estão no projeto, que fizeram o simulado, entendam como se portar, qual a atitude do aluno. Ele não precisa decidir na hora, ele esfria a cabeça, pode fazer outra questão. Aqui a gente vai dar sequência, mas na prova ele poderia pular essa questão, fazer as outras e voltar depois. Não há problema com relação a isso. Bom, então vamos lá. Ou é a A, ou é a C, ou é a D. Vamos começar pela D, ó. O objetivo é contrastar. O que seria contrastar? A banca não deu, né? O significado de contraste, né? De mostrar contrastes, a beleza frente ao sofrimento. Olha, a gente vê, sim, ele destaca a beleza, ele destaca o sofrimento, mas será que esse foi o objetivo? Exatamente, palavras reforçadoras. Então, cuidado, porque tem dois. Fala o objetivo do texto, né? Ele fala, o objetivo do texto é esse, contrastar a beleza da terra. Ora, nós vemos um texto que não acaba, né? Isso aqui foi um peguinha, o texto não é o cordel, mas tudo bem. A gente está ali falando do cordel, mas aqui nós estamos enaltecendo isso que está por detrás. Na verdade, o cordel. Então, aqui, o texto, ele enaltece, claro, a fala do Nordeste, mas nós estamos diante de um cordel. Então, o objetivo é ele trazer ali um pouco da sua história, né? Eu sou de uma terra, o narrador, né? Ele quer falar dele, né? Ele quer falar dele. Ele diz que ele é uma pessoa trabalhadora, que o seu povo é as suas origens. Então, o objetivo não é, olha aqui, ó, beleza, e olha aqui sofrimento. Não é esse o objetivo do texto. Então, o aluno tinha que pensar um pouco para eliminar essa alternativa. Que essa parte, né, onde o trecho que acabou de ler e mais a explicação do cordel, tudo não é o objetivo único de mostrar isso. Então, o resto do texto, ele mostra mesmo a história do cordel, fala um pouco sobre Patativa de Aracé, né? Então, tinha que olhar todo o texto. Todo o texto. Isso foi um grande peguinho. O cordel. Enfim. Agora, é porque nessa questão número 1, ele quis destacar o cordel encontrado no texto. Então, apesar do texto 1 ser até aqui, ó, né, ele quis destacar o cordel. Então, a gente fixando no cordel não está errado, não. Agora, há uma exaltação ao Nordeste, em especial ao Ceará e ao povo do local, que supera as dificuldades. Está claro no texto, né? Um povo que vence. Então, aqui, ó, a gente fixa o nosso olhar, entendendo que todo o texto 1 tem um cordel e tem outros parágrafos que falam do cordel, mas realmente a gente vê que é correto afirmar que no cordel encontrado no texto. Então, aqui, ó, é peguinha, né, professor? Isso, é A peguinha. gente não sabe se pensa tudo, o texto todo, enfim. Então, e aí a gente já eliminou a D. Como que eu elimino a A, hein? Percebe-se uma forte súplica quanto à melhoria da qualidade. Uma súplica já é algo forte, né? Já é algo que, além do normal, a pessoa suplica. E ainda uma forte súplica, eu acredito que não tem. Ele quis intensificar, só que a gente não vê esse pedido
no E acho texto. que voltando no cordel, a gente percebe muita exaltação em si, Sim. né? Sou Diferente até da seca. bonita, a pessoa é forte, é um povo forte. Então, Sou assim, caba o da que está peste. presente é sim uma exaltação e não ah, meu Deus, me Deixar como ajuda, por coitada ali favor. Não tem essa questão de coitadinho, Exatamente. questão, né? E a gente quer destacar que nós perdemos aí 15 minutos propositais nessa primeira questão. Por que disso? O aluno ele precisa entender que geralmente a primeira questão não precisa ser exatamente, necessariamente a primeira, mas há questões de interpretação que é isso aqui. Ó. Não adianta querer, eu vou ser rápido e vai errar. Vou fazer para acabar logo, que eu estou com pouco tempo. Não. Então, as outras, nós vamos implementar um ritmo mais veloz, por causa do tempo que nós temos aqui para esse gabarito comentado, mas, porque se fosse uma correção em sala de aula, nós gastaríamos mais tempo, o tempo necessário, né, nas demais. Mas aqui a gente vai implementar uma velocidade mais rápida, mas fica a mensagem. Você não pode fazer questões consideradas difíceis, que tem uma interpretação mais madura do texto, de uma forma rápida. Beleza, aluno? Não é isso, professores? É isso aí, gente. Vamos lá. Nossa. Então, Legal, agora, ótimo aqui. a gente já deu o gabarito. Primeira letra C. Olha aí, ó. Primeira letra C, parabéns. Quem marcou a letra C? Vamos Olha lá, aí, ó. continuar. Saiu na frente, hein? Número 2, hein? A tipologia, a gente sabe que são 5, não é isso? E Nós temos Não, cinco tipos. tipos textuais, né? É Isso. importante isso, gente, porque o aluno ele costuma confundir o gênero do tipo. Nós temos 5 tipos textuais principais, né? Nós temos tipo expositivo, tipo narrativo, dissertativo, o que mais, Eric? Argumentativo, Argumentativo, descritivo, injuntivo, né? injuntivo também. Injuntivo, tá tudo aqui, né? Inclusive já descritivo. Os alunos, eles costumam confundir o que seria o gênero. O gênero, ele está ligado às características de cada tipo. Então, eu até brinco com os meninos, eu falo, o gênero é o tipo dos tipos. O que a gente tem que levar em consideração? Que os tipos nós só temos 5, apenas 5. E gêneros nós temos vários. Cada tipo tem vários gêneros. Então, tomem cuidado nessa questão de uma carta, professora, uma carta pode ser um gênero? Pode. Pode ser, né? Um romance. Uma novela, uma fábula, remédio. propaganda. Então, vários tipos. Um e-mail, né? Um e-mail, hoje em dia, emojis, né? Os emojis podem Quando ser você considerados. compra ali um remédio, né, um medicamento, vem ali a bula ali, você vê escrito ali. Um quadrinho. O gênero acompanha, inclusive, a evolução da língua, da sociedade, né? Tais aspectos sociais. Antigamente, nós não tínhamos emojis, falávamos pelo WhatsApp, né? Figurinha, né? Hoje a pessoa, a gente tenta reduzir o máximo de mensagem possível, às vezes a gente só manda uma figurinha ali. Acabou. Então, tá aí, ó, tá aí. Com isso, qual é a característica que nós temos, por exemplo, no texto narrativo? Poxa, o narrativo tem todo um enredo nisso, personagem, nós temos local, nós temos todo o tempo cronológico ou psicológico. Então, a gente não vê assim. O detalhe é que, enfim, né? Enfim, olha aqui, ó. Eles estão falando, o enunciado fala dos textos 1 e 2. Só em olhar o texto 2, né, a gente vê predominantemente, né, no texto 2, que ele está o quê? Está apresentando algo, né? Ele está apresentando. A característica do narrativo. Ele foge do personagem, ele foge do pente, né? Do personagem, do enredo, foge um pouco. O texto 1 a gente poderia balançar. Mas o texto 2 ele foge. O texto 1 tem aquele cordel, então a gente não vê argumento, a gente não vê narração, a gente vê um pouco de poesia numa parte do texto 1. Mas ele fala texto 1 e texto 2. Mas predominantemente. Palavras responsadoras do então, tempo. não é. Isso aqui foi um peguinha, não é narrativo. Mesmo porque se o aluno olhasse só para o cordel, ele, de certa forma, é narrativo e poético, né? Tem um pouco de poesia. Então, o aluno ficaria entre expositivo e descritivo. O descritivo, ele traz uma característica de apresentar, né? Apresentar características, muito adjetivo. Ele descreve, né, com muitos adjetivos ali, e a gente vê isso. E o expositivo, ele tem um papel, é como se fosse ali uma palestra, né? Ele traz conceitos, expositivos, então fatos. E eu sempre penso assim, o expositivo naquela palestra, onde a gente vai colocar ali as figuras e dizer o que significa, está apresentando algo, né? Então, letra A. Esse texto ele é
expositivo. Como é que tá aí? Como é que tá aí? E aí, Olha galera? aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, vamos mais rápidos. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Então, hein? E aí? Aqui a gente vai ver o seguinte. Aqui, ó, confere, tá? A gente está gravando isso antes. A gente vai colocar, confere ao cordel do texto 1. O cordel do texto 1, ele tem o quê, hein? Ó, quando a gente olha para o cordel, a sua prova já vai estar escrito cordel do texto 1. Aqui, ó, esse cordel, o que ele traz, hein? O que ele traz, professor? Lembrando que como o cordel ele é característico, um gênero desprendido de classes gramaticais, de padrão. Então, a gente traz, né? Uma linguagem muito regional, muito sertaneja, tá? Então, ele traz esse regionalismo. Ele traz essa exaltação de uma forma muito humilde, né? É um povo que padece, mas nunca esmorece, procura vencer. Está até escrito de uma forma, né? E ele usa palavras próprias, né, da região. Tem humildade, né? A gente vê aqui, ó, cabocla, né? Prova no sofrer. Prova no sofrer, não nego meu sangue, olho para a fome, pergunto. Sou brasileiro, fio do Nordeste. Fio do Nordeste, cabra da peste. Olha aí, E a gente traz aí Ceará, minha boa terra, sertão. Então, com isso, a gente olha para a questão número 3 e vê o quê? Em qual alternativa, hein, gente? Será que as escolhas linguísticas traz o quê? Traz um caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet? Não, isso aqui é invenção da banca. Está inventando. Tem um cunho apelativo com imagens metafóricas. Também. Acho que você não marcou essa. Tem um tom de diálogo Pela recorrência de gírias? Não tem. Coisa Então, o não tem. aluno, ele ficava entre dois aqui, né? Isso, olha, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Sim. Opa, Ok. gostei. Regionalidade pela sonoridade de uma determinada região do Brasil. Então, o aluno fica entre duas, né, professor Eric, né, professora Mariana? Mas aqui, ó, as escolhas conferem ao cordel uma espontaneidade ou uma regionalidade? E aí, gente? Porque eu posso ser espontâneo com um texto narrativo, eu posso ser espontâneo até mesmo escrevendo uma receita de bolo bem espontânea. A espontaneidade não foi suficiente para caracterizar o texto. Para caracterizar o texto. Não é suficiente, né? Então, faltou uma coisa ali que Então, é justamente... As escolhas que o autor fez foi para trazer a regionalidade muito mais forte, Exatamente. não é isso? Pela sonoridade de uma determinada região do Brasil, não é isso, professora? Exatamente. Então, vamos lá. 3, então, ó, parabéns, quem marcou letra? Tá batendo aí, professora? Olha aí, ó, 4. Olha lá, palavras sinônimas podem ser compreendidas como aquelas que apresentam um sentido aproximado no mesmo contexto. Conhecer sinônimos ajuda-nos a escolher a melhor palavra quando escrevemos e também é um suporte importante para compreender melhor o que lemos. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. A gente sabe que a palavra é vencer, né? Com R, não tem acento. Assinale a opção a seguir que apresenta no texto, respectivamente, os melhores sinônimos para a palavra em destaque. Com essa questão aí, a gente tinha que procurar palavras, né, com o mesmo sentido, né? Que essas aí que estão grifadas no texto. Então, aí o aluno ele teve que pensar. Vamos lá. Primeiro. Então, vamos lá. Eu sou de uma terra que o povo reage. Respectivamente. Né? Padece é reagir. Padecer. Padecer é sofrer, não é? É sofrer. Sofrer. Padecer. Precisava, se ele não sofresse, ele não procurava vencer. Exatamente. Então, esse padece traz uma ideia mais negativa. E você, aluno que está nos assistindo,
Olha aqui, ó. A gente vai dar uma dica para você, viu? Dica do Viana Costa. Do mestre. Olha aqui, ó. Ah, eu não sei. Observe que aqui eu tenho uma palavra que a gente sabe que é uma conjunção e ela traz a ideia de oposição. Olha só. Se você coloca assim, eu sou de uma terra que o povo reage, uma coisa boa, mas nunca entusiasma, não ficou legal isso. Porque se ele reagir, eu tenho que ter um certo Se ele reage, pra reagir. é igual aquele jogo de futebol, né? O time vai lá, reage, e a torcida, o quê? A torcida entusiasma, reage, entusiasma. Estão juntos. Então, assim, com isso, a gente vê o quê? Não bate essa, né? Essa O daí. povo impede, Impede? mas encoraja, se impede. Mas nunca encoraja. É. A gente vê aqui, ó, que o povo pena. Pena de penar, né? De sofrer. Ih, mas aí quem pensou na pena Pena do do passarinho. pássaro, É, mas aqui é o verbo penar, não é isso? isso é Opa, gostei dessa. bacana, deixa aí. O povo padece, o povo reluta. É outro sentido, né? Relutar, Relutar, mas nunca proíbe. mas nunca proíbe, não fica legal. Não fica legal, não faz sentido. Que o povo enfraquece, mas nunca amarga. Então, assim, eu acho que se o aluno jogou ali o mas nessas duas palavras, colocou aqui entre, ele viu que um povo que pena, E só mas nunca desfalece. desfalece. Então, gabarito letra C. Sim. Olha aí, gabarito letra C, vamos agora. Parabéns você que acertou, galera. Ó. E aí? Vamos lá, vamos continuar. Vamos. Observe a tabela a seguir que traz trechos do texto 1 e 2. Aí, o trecho é do primeiro texto. Além de gênero literário, o cordel. Então, isso aqui fortalece a ideia de que o texto 1 não é só o cordel, não é isso? Isso. Além de gênero literário, o cordel era veículo de comunicação e ofício, garantindo a fonte de renda de muitos cordelistas. E o texto 2, professora Mariana? A literatura de cordel veio junto com os portugueses, adentrando o Brasil pelo Nordeste e propagando essa cultura pela região nordestina do país, que, posteriormente, tornou-se referência em cordel. Qual é a pergunta, professor Eric? Podemos afirmar Não podemos que, afirmar que. E aí, ó? O que a gente não pode afirmar? Cuidado, né? Se é não podemos, a gente entende que tem quantas corretas? Tem 4 corretas E uma errada. e uma errada. Ele quer a errada. Cuidado com isso. Geralmente, esse tipo de questão que pede para marcar a errada, a primeira está certa. Vamos ver se Vamos a ver se banca tá seguiu certo. isso. botou em grito ali, né? O não. Exatamente, Tem banco pra ajudar. que deixa. Mas a banca é a senhora, né? Um aluno cai e fala. A senhora está sendo boazinha, né, professora? Olha aqui, ó. A expressão destacada do trecho, do texto 1, Traz a ideia esse de aqui, né? adição. Isso, traz a além- ideia de adição. Certo ou errado? Certo. Tá certo, Além sim, de, né? Além de E e, mas também. mas também, como também. Pode cair tudo isso na prova, né? Anota aí, adição não é só o e, não, né? Tem também outras conjunções. O termo destacado no trecho do texto 2, agora ele está falando desse que aqui, ó. Retoma. O que significa retomar? Fazer referência, né? Retoma literatura de cordel. Então, vou ter que ler isso aqui e entender, né? A literatura do cordel veio... Quem é que veio? A literatura do cordel. Veio junto com quem? Os portugueses. Professora Mariana, a senhora acha que os alunos, eles leem com essa preocupação, fazendo essas conexões, trazendo essa responsabilidade, mestre? O que você acha, mestre? Fala aí, mestre. Se o aluno for safo, ele vai Fazer assim. Que ter essa atenção. A gente percebe por toda a prova, né? O tanto que ele tinha que voltar em texto, tanto tinha que marcar partes importantes, fazer retomada como, né? a gente circular as palavras do texto, né? É isso que a gente vai fazer agora. reforçadores Do tempo. que tá ligado. A gente está demorando um pouquinho, porque essa questão não foi fácil, tá? Questão. Vamos lá, devagarzinho, ó. A literatura de cordel veio. Quem é que veio? A literatura de cordel. Junto com quem? Os Os portugueses. Adentrando, aqui começa. Quem adentrou? Ó, a literatura de cordel, E os E os portugueses. portugueses. junto com os portugueses, adentrando. Então, a gente pode... Poxa, a literatura de cordel Então, eles adentraram. está junto com os portugueses. Eles adentraram pelo Nordeste e propagando essa cultura pela região nordestina do país, o qual, posteriormente, tornou-se referência em cordel.
Então, eu não sei o que esse que fala. Eu não sei se esse que está falando de literatura, se esse que está falando de portugueses, se esse está falando de região nordestina. Mas uma coisa eu sei, que tornou-se referência em cordel. Que tornou-se. Alguém se tornou. Referência de cordel. Alguém se tornou referência de cordel. Mas quem? A literatura de cordel tornou-se referência de cordel, faz sentido isso? Os portugueses tornaram-se. Então, acho que a referência tem que ter local. Então, é a região nordestina mesmo. A região nordestina. Referência de cordel. Se perguntar, quem que se tornou. Termo retoma. Quem que se tornou referência de cordel? Literatura de cordel. Errado. Não retoma literatura de cordel, e sim região nordestina do país. E aqui a gente vê que no trecho 1, o trecho do texto 1 pode ser considerado consequência do trecho do texto 2. Mesmo, porque o trecho do texto 1, vamos ver se é consequência. A literatura chegou, é ou não é? Tornou-se referência. Além de gênero literário, esse cordel que chegou era veículo de comunicação e ofício, garantindo a fonte de renda de muitos cordelistas. Ele se espalhou. E foi um fato, né? A gente pode colocar que aqui é fato, e aqui é uma das, né, consequências. Uma das consequências. Garantiu aí a fonte de renda. Então, esse item é o quê? Esse item é correto. Correto, está correto. E o trecho... Pois não, pessoal. E não é o correto que a gente quer, né? A gente quer aquele que a gente não pode afirmar. Isso. Então, pode continuar, professor. O trecho do texto 2 é fato, já escrevi para o trecho do texto 1. Já colocamos aí de lambuja. O termo destacado do trecho do texto 2, qual é esse? Que é o que, não é isso? Uhum. É classificado morfologicamente como pronome, certo ou errado? Certo. Eu posso trocar o que pelo qual. O qual, e é um pronome o quê? É um pronome? Relativo. Relativo, a gente já sabe isso, relativo. Tá aí, ó. Então, vamos lá, vamos acelerar. Essa aqui foi letra B de bola. A 6, texto 3, não quero louça para lavar e nem menino para correr atrás. Arrumar a casa pode esperar, porque hoje só quero paz. Armar uma rede para deitar. Eita, feriadão, sem nada para se preocupar, olhar para o tempo e nada mais. Está aí, ó. E nós vemos aqui uma imagem, né? Será que essa imagem traz alguma mensagem? Ela é significativa, era importante? Vamos ver, né? Mas a questão 6 diz o seguinte: o cordel é caracterizado pela linguagem coloquial e por isso é um gênero literário livre de regras e padrões linguísticos formais. Por isso que você está vendo alguns textos que não estão legais, mas é por causa da característica do cordel. No texto 3, o sentimento do narrador-personagem pode ser compreendido mesmo contendo vários erros ortográficos, né? Isso a gente entende o texto, dá para entender. A linguagem regional, a gente compreende o que o ator e aí fica uma passar, né? Exatamente, fica uma mensagem, você que está estudando, né? Se você encontrar alguma pessoa que fala errado, você não tem que corrigir assim a pessoa, tem que respeitar, afinal de contas, cada um tem, né, as suas competências, os seus valores, marcas. Deu para entender? Então, é isso aí. A mensagem foi recebida, então tá tranquilo. Gente. A segunda alternativa, onde o emprego do porquê e o uso da pontuação, vamos lá, aluno, estudou porquê, estudou pontuação, estejam de acordo com os padrões da língua culta. Eu fico vendo ali a mamãe e papai responsável ali assistindo a correção, ali vibrando, torcendo pelo que a gente não deu garota C ainda não, do 6 não, né? A gente deu só das 5 primeiras, não é isso? 1 letra C, 2 letra A, 3 letra E, 4 letra C. E 5 B de bola. Agora vamos lá, vamos ver se você acertou essa. Olha aqui, ó. Gente, olha, por favor, estudem porquê. A gente não vai dar aula aqui, não, mas você tem que saber que são 4 porquês, não é isso? Olha, a gente fala que não vai explicar, mas não tem jeito, né? Olha aqui, ó. Rapidinho, qual que tá faltando aqui? Porque é adjetivo. Substantivo. Não, calma. Isso, separado. Isso aqui, basicamente, todo mundo fala, pergunta. Isso aqui é o quê? Resposta. Isso aqui é o porquê, substantivo. E esse porquê sempre tem um sinal, sempre tem um símbolo, né, de pontuação. Antecede, né? Ele antecede sempre. Claro que tem mais coisas, tem que saber se ele é pronome relativo, se ele é pronome interrogativo. Vem pro Viana que vai aprender tudo isso aí, não é? Cuidado. Porque, posso parar? Você comprou este casaco. Não tem essa vírgula, tem? A gente não separa, não é isso? Os termos que estão em ordem, não pode separar sujeito e predicado, não pode separar... Que começo de pergunta também, né, professor? Não pode ser com acento, não é isso? Você comprou este casaco por quê? Aí sim.
se esse porquê tivesse aqui, não é isso? Bem no finalzinho. Vocês não comeram... Opa, posso parar? Não se separa sujeito, que é vocês. Predicado. Quem comeu, né? Quem não comeu? Vocês. Vocês não comeram tudo. Por quê? Esse porquê está certo, não é isso? Ok. No entanto, não se pode colocar essa vírgula aqui. Cuidado com isso. Não vá... Eita! Não vá... Deliciosa. Não vá fazer intriga. Não vá fazer intrigas. O que você quer? Vá fazer intrigas porque prejudichará você mesmo. A vírgula ela é no sentido da frase. Mas essa frase pode ter um tom de ironia, né? A mãe aconselhou o filho, não faça intriga, não faça intriga, não faça intriga, não é isso? Não. Vá. Não quero mais falar com você. Não. Vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. A mãe já cansou, está ironizando. Essa vírgula, nesse sentido, estaria certo, não, né? De ironia, sim. Agora, não vá fazer intrigas. Acho que esse é o sentido original. Sim. Não vá fazer intrigas. Agora, esse porquê separado está certo? Não vá fazer intrigas porque prejudicará, não é isso? Teria que ser como esse porquê aqui? Juntinho, né? Explicativo. Ok. Ora, Júlia, os lugares porquê. Opa, gostei desse porquê. Que massa, ó. Júlia, os lugares pelos quais. Bastante. Esse é o porquê mais difícil. É isso? O motivo pelo qual. Pelo qual. O local pelo qual é igual pelo qual a gente vai colocar o quê? Separado e sem acento. E essa vírgula que não está errada, não, gente? É um vocativo. Vocativo, Olha aí. vocativo, aluno. Vocativo tem que estar separado sempre com vírgulas. Se ele estiver na frente, a vírgula é depois. Se ele estiver no meio da frase, fica entre vírgulas. E no final, a vírgula fica antes. Ele tem que ter vírgula. Tem que Então, virgular esse vocativo. Geralmente, para fazer um chamamento ali, um nome, um apelido carinhoso, né? Fazer uma referência ao nome. Então, a gente vai marcar a letra. É a letra D? Ele quer o Letra certo. D. Não consigo entender o porquê. Posso parar? Motivo, não. O porquê dessa sua ausência, Vladimir. Olha aqui o Vladimir aqui, ó. Vladimir. Professor, esse Vladimir aqui é quem? É quem? Seu noivo, professor? Seu pretendente? Por que a senhora colocou Vladimir aqui, professor? O povo quer saber, não, professor? O nome Vladimir. Surgiu o professor Vladimir aqui. Tem algum professor Vladimir no Viana Costa? Vamos atrás aí, olha aí, ó. Vladimir. Olha aí, ó. Atenção, Vladimires. Gabarito, então, letra D de dado. Parabéns. Está destruindo ou sendo destruído? Calma, que se você estiver sendo destruído, a prova, faltam 10 dias. Falta muito tempo. Tá dizendo, para dar para rapidinho dar uma revisada. Leia o texto 4 para responder as perguntas de 7 e 8. Perguntas 7 e 8. As perguntas. Vamos lá. Texto 4. O Brasil fazia parte do reinado português, isso foi há muito tempo, imagine só vocês. Portugal nos explorava, levava nossas riquezas para suprir necessidades vindas lá da realeza. Eu ouso dizer que há alunos que nem percebeu que é uma rima, que é uma quase que uma cantoria. O aluno ele leu de qualquer jeito, entendeu? Não sentiu o clima. Fez aquela leitura superficial. Pode, aluno, é para entrar na prova alegre, feliz, preparado. Então, se divirta. Nossa aristocracia começou um movimento para livrar nosso Brasil do imposto sofrimento. Nosso príncipe regente, Dom Pedro, tão famoso que João P. com Portugal, não tendo corajoso no Riacho Ipiranga, deu um grito muito forte, levantando sua espada, independência ou morte. E então estava feito. O Brasil virou nação e Dom Pedro virou rei depois da coroação. Foi em 7 de setembro que Dom Pedro declarou o Brasil independente e a história perdurou. Por isso comemoramos, exaltando o Brasil, viva o nosso Brasil, nosso país, nossa pátria, mãe gentil. Olha aí, ó, brilhante texto de Mariane Biggio. E vamos lá, ó. O reconhecimento e a valorização da literatura de cordel são extremamente importantes, além de ser um gênero super versátil, podendo ser associado a vários temas importantes, como esse, né? Contexto, um cordel falando da nossa independência. De acordo com o texto 4, marca a opção correta. Professora Mariana, e aí, o que eles tinham que marcar aqui nessa? Estamos já quase acabando. Tá indo, vamos lá.
A gente tinha que fazer uma interpretação desse cordel que está relacionado à independência. E vamos lá. O autor não se preocupa em envolver o público infantil. Além disso, não há rimas no texto. Não há rimas. Espera aí, vamos fazer por partes da nossa análise, né? Na letra A, o autor não se preocupa em envolver o público infantil. Isso dá para o Ficar na candidato dúvida, né? ficar na É. dúvida, né? Isso traz uma dúvida. Com certeza. No entanto, a gente vê que ao final da questão está lá, não está presente rimas, né? Não tem rimas. E aí a gente olha, então estava feito, o Brasil virou nação, e Dom Pedro virou o rei depois da coroação. Tem rima, Bati- né? Tem Tem gente. rima, tem rima, tem rima. Isso aí Então, já- para de caô, risca que essa aqui está errada. Ele quer a correta, não é isso? Infere-se que a família real portuguesa possuía necessidades que não eram supridas pelo Brasil. Sei lá, se eu não voltar no texto, eu não sei não. E você, Tem que professor? saber. Ah, mamãe e papai, Eu tenho sou bom- responsável. O nenenzinho, enquanto o pai fica assim, meu filho está aprendendo substantivo, está aprendendo adjetivo. Olha, não é isso não, senhor, senhora. É a tal da preguiça, da falta de disciplina. A gente fala isso direto, o aluno tem que ser disciplinado. Eu não sei, então vou voltar ao texto. Onde está escrito isso, gente? O Brasil fazia parte do português, Olha aí. Portugal nos explorava. Levava nossas Levar riquezas para suprir necessidades de quem? vindas lá da realeza. Da onde? De Portugal. Ah, Olha aí. poxa. Infere-se que não supria? Não, gente. O texto fala que sim, né? Supridas pelo Brasil. Aí esse negócio de família real. Olha, a realeza, né? A realeza é de Família. Portugal. Deriva, né, rapaz? Isso. O texto associa, não é isso, professora? Pode continuar. Se de extrema importância para os brasileiros, até aqui ok, por meio de uma tipologia injuntiva. Tá aí de novo, né, uma questão de tipo textual em que o aluno tinha que estar ligado. Qual é a característica do texto injuntivo? Ordens. A gente não vê Comando, né? comando, né? A gente não vê Ordens. esse cordel. Até um manual, né? Abra o capô do seu carro, vire, Faça isso. Mostra receita de bolo, né? Rola. Uma ata, né? Um convite, né, de ata para uma reunião, por exemplo, olha, esteja a tal hora, Esteja no local tal, isso tudo é injuntivo. O Brasil nunca fez parte de outro reinado. Não. É claro, geografia? É isso? Vamos anular essa questão? Não. Olha aí, ó. Cadê, professor? Olha aqui, ó. Será que isso tem no texto? Porque senão a gente vai ter que anular. O aluno tem que saber geografia, não é isso? E a gente vê claramente, não é isso? Olha aqui, ó. O Brasil fazia parte do reinado português. Você pertencia a quem? Primeira- Primeira estrofe já. Na primeira estrofe, a gente já elimina. Ele nunca fez parte, ele fazia sim, não é isso? E a letra E, Dom Pedro foi corajoso por liderar um movimento que libertou o Brasil dos caprichos da realeza portuguesa, né? Se a gente voltar no texto, a gente vai perceber que ele foi corajoso, que ele foi, né, deu o grito de independência. E o Brasil conquistou. Por isso comemoramos e exaltamos o Dia da Independência do Brasil. se o aluno marcar essa, eu não sei qual foi, eu não é. Então tá aí 7, letra E, e 8. Olha só. Os adjetivos, não é isso, professor? Isso. Constitui uma classe de palavras que tem como função acompanhar os substantivos, atribuindo-lhes características valorativas, que são subjetivas, ou descritivas, que são objetivas. Dessa forma, podem funcionar como elementos linguísticos, modalizados do discurso, expressando juízos de valor por parte do enunciador. Aí ele vem e diz o seguinte: qual passagem a seguir apresenta os adjetivos destacados empregado com valor subjetivo? Adjetivo, Com valor a subjetivo. gente aprende em todo lugar, não é? Agora, Exatamente. adjetivo com valor subjetivo, o que é isso, hein, professor? Subjetivo. O aluno que não sabia que subjetivo tem a ver com pessoal, Pessoa, que é subjetivo. Nas aulas do Viana Night, nossas aulas, a gente sempre procura ensinar, e eu lembro-me quando eu ensinei subjetividade para os alunos. E eu falei assim, Giló. Mas, professor, Giló? Aí quando fala Giló, o que você pensa? Aí cada um foi falando, não sei o que é, odeio, adoro, o da minha avó é gostoso, tem um doce. Então, olha só, o aspecto de cada pessoa, eu só falei a palavra, Giló.
Então, todas as suas impressões, as impressões individualizadas é a subjetividade. Subjetividade tem a ver com a sua opinião. Opinião, né? É a Respeito, palavra-chave, opinião. a sua pessoa. Tem muito a ver com os aspectos que te formam. O que você acha sobre aquele tema? Eita, será que deu para identificar aqui? Ó, alguém... Pode continuar, professor. Alguém está diante de uma tela de luz azulada. Mas e aí, tem algum... Esse adjetivo, ele está com valor de opinião, gente? Azul para mim, para o Azul senhor, para a pra- senhora. Azul sempre é azul, né? Adjetivo objetivo seria o nosso adjetivo que todo mundo já conhece. Então, o Exatamente. subjetivo, ele tinha que ter uma coisa Valor de diferente. opinião, ele tinha que ter uma coisa Luz diferenciada. azulada, luz, é um mas adjetivo valores- característico. A gente não contesta isso aí, né? Vamos lá. Tem objetivo, não é isso? Gente, Uma vamos lá. fileira de folhas soltas, penduradas em um varal. Opa, Soltos, folhas soltas, Pendurados, pesadas. penduradas. Objetividade, não é isso? objetivo. Objetivo. Em busca das histórias Ancestrais. ancestrais que arrebataram meu pai. Histórias antigas, histórias Antigas dos do antepassados. antepassado. Exatamente. Então, aí... Não sei se traz pessoalidade. Agora, eu não podia pensar, mas se falou do meu pai é subjetivo. Bom, a gente não está falando da frase. A frase traz subjetividade. Sim. Mas falar que algo é ancestral. Que é ancestral. Dos antepassados. Mas essa daqui poderia causar dúvida. Tempo em que me dediquei à pesquisa sobre cordéis brasileiros. Você abre um cordel, né? E não é brasileiro. Objetivo. Acabou, característica. O grande artista e pesquisador da cultura popular, Antônio da Nóbrega. Opa, mas aqui, ó, há uma ideia de que quem está falando está achando que é Um grande grande artista. artista. Ele engrandeceu, né? O Antônio. E um da crítico, uma outra pessoa que pode não o considerar. Acho que vai de pessoa para pessoa. Então, há uma subjetividade quando ele fala grande artista. E a dica é opinião, né? Isso aí é uma opinião. Então, subjetivo, pode colocar aí opinião. Vamos lá, nosso tempo está acabando, a gente quer fazer essa correção com o menor tempo possível, mas trazendo qualidade. Correta? 8, letra E. Sem dúvidas. Desculpa, a E e a C era que dava para trazer uma característica diferente, assim, mas dava para fazer uma eliminação. A C é perigosa porque é todo o texto e não o adjetivo. O adjetivo ancestral, ele não traz opinião, né? Não. Agora, o adjetivo grande, né? Ele Traz essa pessoalidade. Exatamente. Ok, então vamos lá, rapidinho, 9. Olha aí, ó. Gente, que questão, hein? Olha aí, que imagem. Deu para perceber ali, professores? Ouviram? Nossa! O hino do Brasil. O hino nacional. Ouviram do Ipirangas Mar. Tá faltando nada, não? Plácidas de um povo heróico. Nossa, o brado retumbante. Que legal, hein? E a própria... As palavras, né, vão se formando na nossa bandeira. Que criatividade, hein? E dentro de um retângulo, né, formou o quê? Com a troca de cores, a bandeira nacional. Gente, achei muito legal. Exatamente. Então, vamos lá. Ó. Questão 9. Na imagem do texto 5, vemos um hino nacional em 24 linhas, que, por meio da troca de cores em suas partes, formam no retângulo um dos maiores símbolos da nossa nação. Que símbolo é esse? A bandeira nacional. Entre as linhas 9 e 10 da imagem, temos o trecho do hino que diz: gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Então, a gente não precisa nem contar, mas certamente está ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, e está aqui, né? Olha, aqui, ó. Então, com isso, não precisava, mas está aqui. E nesse trecho, a palavra colosso, que o aluno poderia ter dúvida, né? A gente canta o hino, não é isso? A criança canta, mas não sabe o que está cantando às vezes, né? E aí, colosso, né? Colosso vem de quê? De colossal, algo enorme, grande. Mas nem precisava, porque a prova trouxe, né? A definição, ó. Em sentido denotativo, você pode cair na sua prova, não é isso, professora?
Denotativo é o que mesmo? Lembrando, Denotativo é do? denotativo, lembrem do de, é um sentido que vem do dicionário, o sentido real, e o sentido conotativo, o sentido figurado. Figurado, que é o Denotativo sentido e dicionário, sentido real. conotativo, que é uma figura de linguagem, uma metáfora. Metáfora, né? Uma forma Isso aí. Perfeito. E, nesse sentido denotativo, colosso significa estátua de tamanho muito elevado, com proporções excessivas, e, em sentido conotativo, que nós já explicamos, significa o que possui muita importância, não colossal, cara. Foi um discurso colossal, um discurso poderoso, de qualidade extraordinária, fazendo referência ao tamanho gigantesco do território do país. Inclusive já trouxe a definição de colosso para o hino nacional, não é isso? Sim. Ó, gigante, quem é gigante? Pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. Que coisa linda, né? Que hino maravilhoso. E diz o seguinte, que esse colosso, né, retoma o tamanho gigantesco do território do país, prestando uma homenagem, agradecendo o Brasil, colocando como uma nação grande. Está aí, ó. Sabendo do significado da palavra colosso, verifique qual das alternativas a seguir traz o conjunto de palavras sem erros ortográficos que seja, o conjunto que seja sinônimos da palavra em destaque, num fragmento assim. Então vamos lá, hein? O que é impávido, hein? És belo, és forte, irrepreensível. Não, essa aqui já descarta, né? Irrepreensível é assim? Com C? Com C. Aí é difícil. Não é com C, não. Como é que é mesmo? Irrepreensível é com S. Impecável tá certo, imaculado, mas eu acho que esse não é o conceito, não, né? De impávido, né? Colosso, até porque colosso é algo, né? Engrandecido, Impecável, colosso. Irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não pode ser repreendido, ou seja, está ali impecável, né? Está realmente sem mácula, sem sujeira, imaculado, está perfeito, não é isso? Bom, pálido não, né? O certo é pálido, né? Pálido. Então há um erro nisso, há um erro, e a gente tem que verificar só que o negócio não cair. Inexpressível, destemido. Primeiro vamos achar os erros de português, da parte de ortografia. Né? Já elimina A porque não é com C. Pálido teria que ter acento, não é isso? E traiçoeiro, pegou mal, né, professor? Traiçoeiro com esses dois S. Não, encaixaria, não né? encaixaria Semântica, né? não encaixaria. E a gente vê traiçoeiro tem que ser com C cedilha, não é isso? Traiçoeiro, inconfidente, infiel. Irresistível, tá certo. Encantador, tá certo. Irreprimível, tá certo. Bom, então, só pelos erros de português da gramática, a gente vê a letra C e a letra E, não é isso? Agora vamos ao conceito. Como é que o aluno, atenção, papai, mamãe, que está aí orientando seus filhos, como é que ele sai? Não é assim, ó, papum, eu sei porque decorei no dicionário. Não é assim. A gente precisa ter técnica para aprender, para verificar o significado de palavras. Porque a gente vê, ó, gigante, pela própria natureza, és belo, és forte. E aí vem a palavra impávido. Destemido colosso, intrépido colosso, corajoso colosso, irresistível, encantador. Olha, ele é belo. Encantador é uma palavra forte. Sim. Irreprimível. Então, a gente tem assim, poxa, eu gostei do encantador, mas a gente está falando de quê? De um país, não é? Ué, professor, mas um país é encantador. Mas será que ele não já falou que ele é belo? Será que seria a linguagem do hino nacional redundante? Será que traria algum erro semântico? Porque há uma gradação aqui, ó, belo, forte, impávido colosso. Então, a gente vê uma gradação nesse hino maravilhosa. Ele é gigante pela própria natureza. Ele já trouxe aspectos de encantamento, porque ele é gigante pela própria natureza e belo. Aí agora começa a parte séria. Olha, você não é só belo, não.
Você só não é grande, não. Você é forte. Você é algo que é muito mais do que grande, colossal. Então, a força dessa gradação tiraria a letra E de chuva. Mas se o aluno pensar, né, professor, sobre a parte etimológica, né, o que seria impávido, o que daria para pensar? Vamos lá. A gente sabe que impávido, a gente pode associar a palavra pavor, que é medo. Uau, pavor. Pavor. In, Tem um in, sentido negativo. in não, né? Não. Então, pavor, Insatisfeito. medo, e eu coloco não, o que que ficaria? Ah, Olha pavor, aí. né? Poderia também olhar por isso. Pavor Exatamente. é que não tem pavor. Quem não tem pavor, quem não tem medo, É o ele é quê? o quê? Deixa. Destemido, intrépido, corajoso. Parabéns, quem marcou letra C. Olha aqui, estão Olha aí, ó. C, Agora, galera. a 10, vamos rapidinho, gente, porque olha só. Ele está querendo que você troque, além disso, por dessa forma. Pode ser isso? Ó, além disso, dessa forma tá o quê? Concluindo, não é? Incluindo. E o além disso, ele acrescenta, né? Tem uma ideia de acréscimo. Acréscimo, adição. Exato. Além disso, né, dessa forma, são ideias que não são, ele pergunta aqui, ó, nas alternativas a seguir, marca a alternativa em que a substituição dos termos destacados mantém o mesmo sentido. Não mantém o sentido. Não tem não. Mas, com o surgimento da imprensa, E os folhetos passaram a ser impressos em papel. Ok. Então, aqui esse mas, geralmente de oposição, né? Mas pode ser até um E, né? De repente, dependendo do sentido. Mas o que importa, que coloco aqui, já que é causal. Causal. Já que está chovendo, levarei o guarda-chuva. Já que, mas está chovendo, levarei o guarda-chuva. Então, o aluno não se encaixa. Essa, lembrando que eu queria saber só o sentido pela construção. Então, o aluno que já estava ligado nas Já tá rápido, ele construções, já olhava ali um pouco, aqui, assim, assado. essa música foi feita em sua homenagem e também na intenção, e também, no entanto, Tanto oposição. oposição, mas, entretanto, é que há adição, e também não é essa também não. Embora tenha sido de grande valor, ainda que tenha sido de grande valor, e aí, essa ou não? Essa aí. Essa aqui, Concessão. concessiva, olha só, embora, Ainda que contanto, tem uma condição que nunca caiu em prova, coloca aqui para vocês, ó. que fosse tarde, ainda que fosse Ó, tarde. aqui é junto, aqui é N de navio mesmo, tá? Embora, Mesmo conquanto tenha sido, guarda essa conjunção, pode cair na sua prova, ainda que, tá certíssima essa, e a letra E, ele colocou, apesar de ser muito comum, de forma a ser muito comum, não encaixa, né? Não encaixa, então, gabarito, letra D. D de dado, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Chegando já. Para você que aceitou, ó, vem com a gente. E Continua. aí nós temos mais um cordel, né? Uma, um gênero que nos encanta, não é isso? A cobra interesseira. Em forma de tirinhas, né? E aqui agora em forma, é como se fosse um gibi, né? Um gibi, não é? Então vamos pedir aos senhores. Característica do Essa quadro. marca, né? Essa marca linguística tem os desenhos, né? As xilogravuras que a Se gente fosse percebe. uma aula ao vivo, eu teria vários voluntários para ler o texto, então, né? Nós vamos pedir permissão para desligar aqui a nossa câmera, para que a gente possa aqui, ó, ter mais espaço. Vamos lá? Quem é professora vai ler aí. A professora é a menina. Vai. Seu vizinho disse. Seu Vivinho. Desculpa, seu vizinho disse. Amigos. Aí deixa o professor Eric então ler agora. Vamos lá. Então, Vamos lá, vizinho. Vai. Uma história eu vou contar. Uma história verdadeira, vocês podem acreditar. Que comigo se passou numa noite de luar. Eu estava num barraco, junto ao rio São Romão. Já pescaram muitos peixes, mas, por falta de atenção, acabaram-se minhas iscas, e eu, ali, fiquei na mão. Eis que ouvi um barulhinho, uma voz já meio rouca. Espiei e vi fundo. Tinha uma toca escura e oca, uma cobra venenosa com uma rã em sua boca. Ora, ora, que surpresa! Eu pensei, alegremente. É o fim dos meus problemas. E sorrindo de contente, segurei a rã já morta e tomei a da serpente. Aí vamos agora para outra parte, né, gente? Bem cortada em pedacinhos, fatiada com a peixeira,
essa rã se transformou numa isca de primeira. E eu continuei fisgando bem tranquilo a noite inteira. No entanto, lhes confesso, tive pena da serpente. E ao vê-la assim tão triste, fui correto e fui decente. Dei a ela 2 bons tragos do meu chocolate quente. Acreditem, meus amigos, não sou homem de inventar. Mas, passado 10 minutos, vejo a cobra retornar para pedir mais 2 golinhos, com outra rã para me entregar. Olha aí que bacana. A cobra Olha aí. Eu gostei muito da interpretação foi do legal. Érico. Parabéns. Mestre. Vamos continuar aí, mestre. Muito bom, mestre. Muito bom. Muito bom, mestre. E aí, ó, questão 11 diz o seguinte: a respeito dos elementos da narrativa presentes no texto, considere as afirmações a seguir. Professora Mariana, e aí, hein? Como é que faz? Narrativo, o pescador assume função de narrador? Se a gente percebe que ele conta a Ele história. conta a A história. serpente vem trazer, ele deu o Ele chocolate. conta a história então, dele, né? A situação que aconteceu, ocorreu ali com ele. Ele tanto narrador quanto personagem. Isso. O espaço da narrativa é psicológico. Psicológico, porque se passa num fluxo de pensamento do pescador. Sim. Ele A conta a gente história. percebe que ele está contando essa história para aquela moça que estava passando, né? Exatamente. Então, está num fluxo de pensamento. Os fatos da narrativa não seguem uma organização lógica, uma vez que o pescador está inventando uma história. Peraí, eu percebo uma sequência lógica. Sim. Eu percebo que eu tenho uma ordem, desde quando ele vai pescar, até ele Exatamente. não ter a isca, Por mais até ver a rã com a cobra. Então, tem uma sequência Exato. lógica. Por mais que o pescador ele possa ser mentiroso, né? História de pescador, Que mas ele ali. tira. Exato. Quem vai acreditar? Quem vai pagar para ver contestar? Eu vou. Saber que é Eu, cara, se ele está falando, de pescador, né? mas pelo fato de entrar essa parte de falar que não segue uma organização lógica, ela já está errada. Isso. Então, a gente entra aí, 11, gabarito letra B, né? A afirmação 1 e 2 estão De certas. bola. Parabéns, você está gabaritando aí, ó. Questão Questão 12, 12, 12. Analise o trecho retirado do sexto quadrinho superior à direita. Então, Texto 6. disse também, trouxe, né? Não precisava nem vir aqui, né? Porque já foi colocado lá, não é isso? Aqui, né? É Essa isso parte aqui, né? aqui. Ok, então vamos lá. O que nós temos? O que ele está querendo? Bem cortada em pedacinhos, fatiada com a peixeira, essa rã se transformou numa isca de primeira. As palavras destacadas, morfologicamente, ou seja, as classes, né, gramaticais, classificam-se respectivamente como, bom, a gente já olha, né, isso, que não há dúvidas com, fatiada com a peixeira, né, é de instrumento, não é isso? Inclusive, Exatamente. é importante você que está estudando, se preparando para a prova, saber os significados, né? Vou para o Rio de Janeiro, direção, não é isso? Preposição mantém. Sentido. Bolsa de couro, né? O material, né? Enfim. Fácil A, B e D, né? Está falando Já que sabe. com é conjunção. Sim. Essa é um pronome, não é isso? É um pronome. O detalhe é que aqui tem os pronomes esquisitos, né? Pronome adjetivo demonstrativo, pronome substantivo demonstrativo, pronome substantivo relativo. Relativo teria que ser o qual, é ou não é? Então, esse aqui também não é. E convenhamos, né? Só poderia ser a B, a A ou a C, né? Porque elas são iguais, não é isso? Ó, transformou é verbo, não é isso? Transformou é verbo e numa isca de primeira qualidade, né? De primeira. Nossa, muito boa. Mas ele quer classificar Primeira, lógico. Então, de primeira está com primeira, sentido numeral. numeral. Numeral ordinal. E agora é engraçado que quando a gente vê de primeira, aí já é uma locução adjetiva, né? Numa isca boa, numa isca cara, numa isca barata, isca de primeira, né? Seria uma locução, né, professora? Adjetivo. Então, e agora, hein? Poxa, a questão já falou que o pronome é demonstrativo, só que uma fala que é adjetivo. Que história é essa, hein? E outra fala que é substantivo. Então, isso aqui não é difícil, só é um pouquinho, né? Nem todo mundo fala sobre isso, mas um pronome ele tem uma outra característica, né? Quando eu falo assim, esta casa, então a casa
tem esse pronome carregado aqui, ou o pronome tem uma referência que está junto com casa. Então, eu posso falar casa bonita, casa grande, esta casa está sendo uma característica da casa, esta casa. É diferente quando eu coloco, por exemplo, assim, aquele que chegou, não tem nenhum substantivo, né? Do lado, não substantivo do lado, esse que está isolado. Esse que, isolado, não tem adjetivo, substantivo, melhor dizendo, em volta dele. Esse que não exerce nenhuma função de adjetivar, de dar qualidade. E aqui nós vemos a peixeira, essa rã magra, rã viva, rã amarela, rã verde, rã essa se transformou. Então, esse pronome demonstrativo tem um papel adjetivo. Olha aí, letra A. Caracterizar. Letra A. Essa questão aí, o aluno tinha que estar bem ligado na parte morfológica, né? Na função do adjetivo, na função do pronome demonstrativo e na função de um substantivo para a gente poder fazer ali toda a análise da questão. Exatamente. Ó, eu vou até colocar mais uma aqui, ó. Minha mãe, ó. Este foi o final do livro. Minha mãe é um pronome minha, possessivo. Este foi o final. Este pronome demonstrativo. Tudo bem, mas há uma outra característica. Eu quero saber se eles são adjetivos ou substantivos. Então, para aqueles que não entenderam, bom, mãe é um substantivo. Minha mãe. Olha como esse pronome adjetiva mãe. Agora, este adjetiva quem? Este foi. Só tem um foi ali do lado, foi é verbo, ele não adjeta nada. E não tem nada no adjetivo. Então, a gente vai aí 12, letra A. 13. Vamos lá, questão 13. Pode ir lá? Quem quer ler? Eu posso ler, gente? Pode. A relação estabelece entre a ação do pescador no 8º quadrinho, dar o chocolate à cobra, e a ação da cobra no 12º quadrinho, nesta ordem, uma relação de fato e... Então, se a gente voltar no texto, a gente percebe o que aconteceu, né? Vamos lá, ó, a relação estabelecida no 8º. No 8º O aluno tem que voltar, se o aluno não voltar... Eu acho. Aí aqui poderia ter uma confusão, mas o próprio texto fala que esse aqui é o 6º, né? 6º, e aí? 7º, 8º, não é isso? E aí? Qual é? Isso. Dei a ela 2 bons tragos de chocolate quente. Acreditem, meus amigos, não sou homem de inventar, mas passados 10 minutos, vejo a cobra Ok. Vejo a cobra retornar para pedir mais 2 golinhos. Ok, vamos continuar lendo, porque ainda é no 12º. Com outra rã para me entregar. Então, ele quer saber da relação que aconteceu no ato do pescador dar o chocolate à cobra e o fato dela voltar com outra rã na boca. O que aconteceu? Foi um fato, ele entregou o chocolate, e a consequência dele ter entregado o chocolate foi que a rã Chegou com outro sapo na boca. Desculpa, a cobra chegou com outra rã na boca, querendo fazer uma amizade. Mais um pouquinho de chocolate. Ou seja, ela preferiu mais o chocolate do que a rã. Aí, parabéns. Quem marcou o quê? Letra E. Então, um fato não teve solução, não teve opinião, não teve nenhuma finalidade, causa. Foi o quê? Consequência. Essa cobra Muito legal. foi malandra, né? Muito legal, muito legal. Ela foi malandra. E já estamos. Ela preferiu o chocolate. Esperto, então. Isso aí é fraseado, né? Exatamente. Acabou. Acerca dos sentidos dos verbos empregados no quadrinho, é correto afirmar que, no segundo quadrinho, é possível trocar se passou por aconteceu. No quarto quadrinho, espiei pode ser substituído por desavistei. Espiei, devasistei no quarto quadrinho. Lembrando que esse ele traz um caráter negativo, né, de oposição, de negativo. E avistei e desavistei, então traz essa negação. Não poderia ser trocado, né? Perfeito. Não então, poderia ser trocado. Só, acho que aqui daria até para matar, não é isso? Porque, olha só, tomei-a,
Abdiquei é É você entregar. abrir mão, né? Não quero, abdiquei, era um direito meu, mas São antônimos. exatamente, são antônimos. No quarto quadrinho, é possível substituir transformou por conversou, conservou. Conservou, não. Transformar é mudar, né? Mudar. Conservar é São antônimos também. Manter. No 11º quadrinho, é possível trocar retornar por partir. partir também bem fácil, né? Tem muito antônimo aqui, então só pode ser qual letra. Parabéns, você que tá gabaritando. Não tá gabaritando, hein? Olha aí, hein? Será? 14 letras, 14 letras. Ah, olha aí, ó. Olha aí, gente, pessoal, todo mundo pergunta. Então, antes de nós fecharmos, já está acabando, rapidinho, a nossa previsão era 1h15, e aí, ó, estamos dentro do nosso horário. Eu quero saber o gabarito até agora, ó, o gabarito, quem perdeu aí, ó. Vamos lá, rapidinho, para a gente fechar com chave de ouro. Qual o gabarito da primeira? Então, vamos lá. 1, letra C. C, 2. A, 3E, 4C, 5B, 6D, 7E, 8E, 9C, 10D, 11B, 12A, 13E e 14A, né? Olha aí, então, quer dizer, tem aluno gabaritando, falta só a última, não é? A última, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Mas é muito difícil gabaritar, a gente está brincando aqui, não é assim. Na verdade, a gente está gravando antes da execução do simulado, então a gente nem sabe, né? E aí, então, fique aí tranquilo, porque se você não gabaritou, isso é normal, tá? Tem que dar o seu melhor e vamos lá, né? Aprender aí dar o sprint na reta final. Questão 15, no texto 6, o ponto de exclamação na fala do personagem no segundo quadrinho acrescenta emoção à narrativa. Vamos ver? Tem que retomar, né? Tem que voltar, tem que ir até o texto, gente. Então tá aqui, ó. Que comigo se passou numa noite de luar. Então ele passa uma emoção, né, na hora de contar a Se não história. tivesse o ponto, que comigo se passou numa noite de luar. É. Com a interjeição, se tivesse o ponto final, Exatamente. seria uma coisa. Então, às vezes, o aluno não leva o ponto de interjeição para a emoção do texto. Exatamente. Né? E é justamente o objetivo da interjeição, né? Trazer emoção, sentimento. Então, né? parabéns aí quem colocou essa como certa, né? Exato. Certa é essa? Certa, né? Então, Figura como isso certa. seria certa. Olha aí, ó. E aluno está gabaritando, tem aluno pulando, tem aluno vibrando, tem aluno vibrando. Olha aí, ó. Parabéns quem marcou letra C. C. Então, No vamos texto 1, lá, aquele texto relata a história de um povo batalhador. No entanto, o cordel não prioriza nem exalta região alguma, né? Cara. A gente olha o título do cordel, gente. E aqui a gente vai corrigir o cordel contido no texto 1, né? Então está errado porque ele prioriza sim, ele exalta sim, que é a região Nordeste, não é? Fala até Centro-Oeste. Exatamente. Prioriza sim, então errada. As estilogravuras presentes nos textos desta prova, as linguagens não verbais contidas nelas, não auxiliam, pode parar, o leitor a compreender as mensagens transmitidas. Essa daí. Ela já nasceu errada, né? Porque quando a gente olha uma estilografia, então não serviu para nada, é isso, né? As imagens, elas não agregam, elas Estão ali soltas, né? Estão ali avulsas. Ela dá um ar de simplicidade, ela se apega à parte sertaneja do texto, né? Então, assim, claro que ela traz uma mensagem, claro que ela ajuda, né? Não, e a gente olha para uma imagem dessa, eu já lembro logo quem já foi no Nordeste, nas praias Canoa Quebrada, já vê aquelas palmeiras, as reis. Os traços, né, que o autor utilizou para fazer, né? É mágica, é uma maravilhosa, né? Tinha um Então, assim, professor que fazia uns desenhos. transmitem, professor? E aí, com isso, ó, 14 a 15, a parte 2, né? Letra B, foi o quê? Certo ou errado? Então, aqui, ó, até agora, 15A certa, 15B errada, e a C sobre as estilogravuras também está errada, porque elas auxiliam sim o leitor a compreender, né? Olha aí, ó. Então tá aí, ó. Errada. Então vamos lá, professor 15, o que o senhor acha da letra D? Vamos lá. O texto 5 não possui linguagem verbal, gente. Vamos ver lá o texto 5? Igual eu falei, gente, tem que voltar no texto, tem que voltar na prova e analisar. Vamos lá. O texto 5 não possui linguagem verbal. Vamos ver? Cadê o texto 5? Eita, e agora, hein? Falou que o texto não tem linguagem verbal, gente. Verbal. Verbal. O que seria verbal? É aquela linguagem
escrita, né? Escrita. Falar, Escrita alguma coisa, a gente uma mensagem, um e-mail. muita gente confunde verbal com oral. Isso. Cuidado, né? É. Verbal tem verbo, verbal tem que ter texto, Ela é porque escrita. para isso tem a não verbal, não é isso? Então, muita gente confunde isso. E aí, o que a gente vê aí? A gente vê a bandeira, né? E com a bandeira a bandeira a gente observa que tem o hino, né? O hino está ali Hino. estampado. Então, esse hino aqui Cores. caracteriza que tem o quê? Linguagem Linguagem verbal. E ele verbal. falou que não tem. Então, essa daí Podia confundir ali. Ele bateu o olho, viu a bandeira. Ah, só a é só a imagem. imagem da bandeira. Eu sei que isso aqui é a bandeira do A Brasil. bandeira da imagem com o hino já fez essa exaltação, né? Ele Configura engrandeceu, como uma linguagem né? Então, temista, né? linguagem Logo, É nós misturado. temos 15 de... É o quê? Errada, errada. Estou colocando aqui, ó, já o gabarito, ó. Essa aqui é a parte mais importante da correção. O pessoal só quer saber o gabarito, tá aí, ó. E 15, letra E, o texto 1 afirma que 1º de agosto é Dia Nacional do Cordel. Professor, como Normalmente a assim? gente tinha que voltar no texto para poder dar uma olhada, né? No texto 1. Lembrando que o texto 1 era completo, não era somente cordel. Não era somente cordel, mas tinha aqui. Gente, está no texto mesmo, hein? Aqui, ó. Em 1º de agosto comemora-se o Dia Nacional do Cordel. Então, o aluno Essa foi foi para... esperto, ele Negrito, assim, a E- banca falou, deixa o aluno respirar agora. Depois a e gente fica a tinha dica, pensado, fica a dica de que a gente tem aqui, ó, uma questão super fácil na última. Às vezes o aluno fala assim, não deu tempo de eu resolver, e aí você perdeu uma questão super fácil, rápida. Cuidado com isso, então tem que administrar o tempo. tem que cumprir de prova. Senhores pais, responsáveis, alunos, foi um prazer resolver com os senhores esse gabarito comentado. Aqui a gente, no nosso pouco tempo, né, a gente pôde, procurou explorar o máximo daquilo que seria importante para que seu filho, para que você, aluno, possa ir com essa força, com essa energia para o dia da prova, não é isso, professores? Foi um prazer nosso, né? Tanto fazer essa prova quanto responder junto com vocês, fazer essas análises. E é isso, né? Acho que foi uma prova bem interessante. Foi bem boa. Pra Uma prova ter, assim, a ótima. prova Né? antes da prova. Prova antes da prova. Para pensar, né, abrir a cabeça e Vamos ver agora o que a banca vai cobrar. Será que a gente jogou próximo? Será que não? Mas a ideia é tá sempre deixá-los próximo. preparados para qualquer uma dessas perguntas. Então, não deixe de estudar. Vamos lá. Vamos ter daqui a pouco, então, matemática. Valeu, pessoal. Valeu! Pessoal, tchau, tchau.